Olá pessoal, Shalom. Eu quero meditar com você um pouco na palavra de Deus. Existem certos assuntos que não são quase falados, que não são quase discutidos, não são quase verificados, não são quase explicados. E quando você menos pensar, você vai descobrir que esses assuntos são de importância primordial na obra de Deus, na salvação, na sua conduta, da maneira como você se conduz na presença de Deus, como você serve a Deus. E se você não procurar olhar, não procurar observar esse mandamento do Senhor, pode ser que você, de repente, passe desapercebido para você. Essa necessidade de observar isso pode ser que para você seja algo que amanhã você vai ter muitos problemas, tá? Diante do Senhor, diante até mesmo da sociedade, diante dos seus familiares, diante dos seus filhos, diante do seu esposo, enfim, diante da sua comunidade em que você vive. Então eu quero falar um versículo que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, tá? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E essa passagem está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. É muito importante você lembrar de que isso faz parte de servir ao Senhor, faz parte do mandamento do Senhor, faz parte daquilo que o Senhor vai requerer de você. Como é que você trata as pessoas do coração? Como é que você trata aquelas pessoas que muitas vezes negou tudo para si mesmo, para te dar o melhor? Então, eu estou trazendo isso aqui porque tem muitas pessoas que costumam somente chorar no túmulo da mãe, do pai, depois que eles morrem, é que vão lá chorar, é que vão lá se lamentar, que vão lá pedir perdão, arrependimento, porque ele se lembra de como ele foi mal para os seus pais, como ele maltratou os seus pais, como ele abandonou os seus pais. Então, não espere para quando eles morrerem, porque aí vai ser tarde demais. Você tem que pensar nisso agora. O que você está fazendo para cumprir esse mandamento do Senhor? Como é que você trata o seu pai? Como é que você trata a sua mãe? Como é que você trata a sua avó? Como é que você trata o seu avô? E isso se estende a todos os membros da família, a quem o servo de Deus tem obrigação de amar e de praticar o temor do Senhor, tratando bem dos seus familiares, tratando bem, tá, das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que geralmente depositam o maior amor e carinho, né, na sua vida. Justamente venha a ser aquela pessoa que você mais despreza, que você mais maltrata. E então eu quero dizer para você que isso é tão sério que desde os tempos antigos, né, que o Senhor até ele elegeu uma promessa, tá? Um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, tá? Para que se prolonguem os teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Não só se tratando de muitos anos de vida, porque às vezes não é que a pessoa vai ter anos de vida, vai viver 100, 150 anos, não, para que honrou o pai e a mãe. Às vezes uma pessoa que foi boa para o seu pai, boa para a sua mãe, cuidou deles e nunca cometeu agravo a eles, nunca fez maldade nem injustiça, nunca cometeu injustiça, muitas vezes vem até falecer cedo. E você fica pensando, mas não está escrito na Bíblia e que se nós honrarmos o pai e a mãe, o Senhor nos dará vida longa na terra? Então, meus amados, isso aí você pode ver de diversas formas. Não é no fato de você viver 150 anos, mas às vezes se você viver 40, 50, 60, 70 anos, 80, tá? E você viver tudo isso,
tá? O segredo aqui desse versículo que Yeshua quis de falar, o que Yahweh quis dizer aqui, não está no número de dias que você vai viver, mas está na qualidade desses dias, na qualidade de vida que você vai ter sobre a terra. Tem pessoas que vivem muito, elas sempre foram mais e perversas, até vivem muito, tá? Mas ela, com certeza, a maioria dos dias dela foram perdidos, é como se não existissem, de tanto sofrimento, de tanta coisa ruim que aconteceu com ela. Então, isso daí é a mesma coisa que viver pouco, tá? O viver muito na terra, às vezes, pode ser literal e às vezes pode ser também espiritual, né? O que o Senhor quer dizer é você viver, às vezes não tantos anos, mas que você vai viver, mas que você vai viver com qualidade de vida, você vai viver com alegria, você vai viver com bênção, você vai viver sendo uma pessoa abençoada pelo Senhor. Então, meus amados, eu quero que você pense nisso, que tem, entendeu? Tem promessa de Deus sim nesse versículo, tá? Tem promessa de Deus em Êxodo 20, 12, tem promessa de Deus para todos aqueles que seguem os mandamentos do Senhor, que trata bem os seus pais. Hoje é muito comum se observar dentro de casa os maus tratos aos seus pais. Só porque eles ficaram mais idosos, ficaram mais lentos, diminuíram o raciocínio e ficaram com mais dificuldade de cuidar dele mesmo, né, deles mesmos, né? Então, os filhos já começam a demonstrar antipatia, demonstrar impaciência, demonstrar falta de amor, demonstrar a tal ponto dele começar a praticar maus tratos aos seus pais, tá? Fazer agravo aos seus pais, humilhá-los, tá? E machucá-los, tanto machucando no coração, falando palavras duras e ruins de humilhação, sabe, de desprezo, quanto também chega até ao ponto de filhos até maltratar seus pais, sabe, machucar, fazer sangrar o braço, o rosto, o pescoço, sabe, dos seus pais. Até tem filhos até que jogam seus pais no chão e não deixa eles no chão e não conseguem, não ajudam a desfazer aquele mal que ele fez, né, contra os seus pais, e torturam seus pais, deixam os seus pais sem comida, sem alimentação, né, saem o dia inteiro, só volta à noite, deixam seus pais sozinhos, acamados, sem poder se mover da cama, né? Seus pais que estão com incontinência urinária, que querem ir ao banheiro, precisam da ajuda, né? Então essas pessoas se aborrecem deles, porque esse trabalho é um trabalho contínuo, é um trabalho contínuo que você tem que fazer, e você não tem sabedoria para fazer esse trabalho, você não pede ajuda, você não fala com os outros irmãos, sabe? E você então se enfada e simplesmente você abandona e maltrata seus pais. Isso tanto na lei dos homens quanto na lei de Deus é crime, e você vai ser punido por causa disso se você não se arrepender, porque o que o Senhor espera de nós, sabe, é que nós, pelo conhecimento da palavra, nós venhamos nos arrepender para que até o último dia, né, de vida daquele ente querido, né, ele possa ser feliz e não infeliz e acabar falecendo, sabe, cheio de desgostos, né? Aquele pai que fez tudo por um filho, né? Aquela mãe que deixava de comer, deixava de fazer tudo o que ela queria na hora dela para poder não faltar na hora tudo que os filhos precisavam, comida, roupa, sabe, que dava carinho, que dava amor. Como é que é essa história na sua mente? Como você encara isso? Entendeu? Que um ser humano, principalmente um pai, uma mãe, é o que para você? É algo descartável que você simplesmente viu que acabou, que achou que ele se acabou e você joga simplesmente ele fora ao abandono? Então, meus amados, é bom a gente pensar nisso, porque se não deixar isso para mais tarde, pode ser tarde demais. Porque tem muita gente fazendo isso aí e está achando que ela vai para o céu assim mesmo. Tem muita gente fazendo isso aí e está achando que ela é um novo
ela teve um novo nascimento, sabe? E que ela está realmente eleita, né? Para viver para sempre com o Senhor, dessa maneira como ela está agindo. Então eu quero deixar isso para você, que um idoso, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, eles não são objetos descartáveis que envelheceram e você quer jogar fora desprezando eles. Eles são os seus entes queridos, eles são os seus progenitores, pessoas muito importantes. Mas isso vai muito da cultura da pessoa, né? E agora nós estamos com 10 minutos e 34 segundos e nós vamos voltar no segundo, tá bom? No segundo vídeo. Bom, meus amados irmãos, aqui está essa palavra que possa servir, sabe? Para você abrir os olhos em relação aos seus progenitores, sabe? E ver como você tem tratado, porque você muitas vezes está com o seu progenitor na sua casa, sabe? Às vezes você não quer cuidar do seu pai, você não quer cuidar da sua mãe, então, mas você segura ele na sua casa. Às vezes tem um outro irmão seu que quer cuidar, que quer dar amor, dar carinho, dar alegria para eles, levar para passear e estar junto com a família, normal, entendeu? Como eu, como você, somos normais, eles também são, eles não mudaram só porque envelheceram, eles continuam sendo pessoas que continuam a existir, a viver e que precisam continuar sendo bem tratados, sendo considerados, entendeu? Pelas pessoas que ali está dentro do convívio dela. Então, eu quero dizer para você que muitas vezes você está está com o seu pai na sua casa, na sua mãe na sua casa, mas não é porque você quer ficar com eles, não. Você não gosta deles, você não gosta do trabalho que eles estão te dando, porque você não quer ter aquele compromisso com eles de cuidar, sabe? Então, mas você não deixa ele embora da casa do seu pai, da sua casa, simplesmente pelo fato de que ele tem uma aposentadoria boa e você está usufruindo dessa aposentadoria. Até nisso você está fazendo, tá? Cometendo injustiça contra ele. Você está pega todo o dinheiro dele quando ele recebe e fica para você mesmo, e você não faz nada com isso para eles, você não dá nada para eles, você não faz com aquele dinheiro que pertence a eles coisas maravilhosas que eles iriam se sentir muito bem se você pudesse ajudá-los, né, a fazer coisas, né, e a criar momentos bonitos com eles, passeios e até comidas gostosas, né, que é o dinheiro que é de direito dele, né, e isso você não está fazendo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, tá bom? E vamos terminar esse assunto. Até já. Bom, meus amados, podemos continuar. Então, tem aquelas pessoas que não amam seus pais, não querem cuidar deles e se sentem aborrecidos porque tem que fazer esse trabalho de estar ajudando seus pais, estar com eles em casa, né? E o trabalho que ele acha que o seu pai ou a sua mãe pode dar a ele, coisa e tal. Então, mas ele não quer deixá-los, tá? Ir à casa de outro irmão, justamente porque ele se apossou do cartão dele, tá? Esse é um problema no Brasil, né? Que aqui em Israel não existe um problema igual a esse, assim, né? Dessa natureza, né? Completamente dessa natureza, né? Porque aqui a mentalidade é outra, entendeu? O ensinamento é outro, a cultura é outra, e isso vai muito de cultura, principalmente culturas pagãs, entendeu? Que as pessoas estão baseadas dentro de impiedades, né? De pessoas que servem a deuses que nunca conheceram o nome de Yeshua Mashiach, que nunca tiveram um encontro com Deus. Então elas seguem esse sentimento do mundo, sabe? De impiedade. Então ela está com seus pais em casa, mas é por causa do dinheiro dele que ele tem para receber todo mês, tá? E ele já até tirou o cartão
da mão do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, e ele disse que cuidaria de tudo, do médico, de todas as coisas para ele, e depois ele não cumpriu. Ele ficou com o cartão dos seus pais e ele pega todo o dinheiro e todo o dinheiro fica para eles. E depois eles jogam na cara dos pais, que os pais já dão muito trabalho, que aquele dinheiro para pagar, né? Que ainda era pouco para pagar o trabalho que eles dão dentro da casa, e que eles não têm que cuidar deles, que agora ele tem que cuidar da família, dos filhos, do marido, né? E que eles dão muito trabalho e assim se justificam para não devolver o cartão, para não dar na mão deles aquilo que é de direito, que é o dinheiro deles que eles trabalharam a vida inteira para adquirir. Então aqueles filhos nem trabalham, sabe? Ficam usufruindo das coisas dos pais, sabe? Vivem uma vida ociosa dentro de casa, se aproveitando dos pais. Isso muitas autoridades não sabem. Então, se você sabe de um caso desse, sabe de um homem, uma mulher, um idoso que está sendo maltratado pelos filhos, cujos filhos estão se beneficiando de todo o dinheiro que os pais recebem na velhice, né, através da aposentadoria, e além disso eles são maltratados, são pisoteados, são machucados, né, usa-se até de violência contra eles dentro do lar, né? E se você sabe de alguém que faz alguma coisa e você está calado, você é conivente com isso. Você está sendo conivente com isso, você também é culpado do crime dele. Você vai responder perante Deus e perante as autoridades. Então, se você sabe de algo assim, você não hesite mais. Você denuncia as autoridades que há maus tratos dentro de casa, de pais que apanham, sabe? Levam tapas na fronte, na cabeça, no pescoço, são quase enforcados, são sacudidos, são jogados no chão, sabe? Porque eles não puderam fazer uma certa coisa direita como eles queriam que eles fizessem. E ali esses pais estão sendo, além de ter sido roubados pelos próprios filhos, eles são maltratados. E isso aí é um ato de violência, isso é um crime. E toda pessoa que faz tal coisa tem que ser denunciada, tem que ser presa. E porque isso é crime, né? Então, eu peço a vocês aí que estão sabendo disso, sabe? Que tem muita gente aí que é medrosa, covarde, sabe? Que vê uma pessoa indefesa sendo maltratada, um idoso, uma criança, ou uma pessoa inválida, sabe? Sendo maltratada por um familiar, ou por vizinhos, ou por pessoas da rua, ou até mesmo de algum outro lugar que vem, e você não faz nada, você fica calado só olhando atrás da brecha, né, para ver o que eles estão fazendo, e você está vendo que aquele idoso vai morrer, está vendo que aquele idoso vai se machucar feio, e que ele pode até morrer, e você não denuncia. Então, eu quero dizer para você que se você continuar assim, você também vai responder perante o Senhor, porque a palavra de Deus diz que o juízo de Deus vai descer sobre os homens maus e violentos, não só sobre os homens maus e violentos, mas sobre também aqueles que são coniventes, aqueles que vê e se calam e não tomam nenhuma atitude, entendeu? São coniventes com aquela injustiça, com aquela maldade, entendeu? Que está sendo feita. Aquela maldade que está sendo feita. Então, aqui em Joel capítulo 2 diz: ele testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os que adulteram, contra os que juram dolosamente, defraudam o salário do pobre e oprimem a viúva e o órfão, e cobre o direito, torce o direito do estrangeiro. Então, todas as pessoas que fazem isso e que também maltratam um pai, uma mãe, uma pessoa que é viúva, um homem que é viúva, uma mulher que é viúva, por acaso ele é o seu pai, a sua mãe, e se você também está maltratando também essa classe de pessoas, você vai responder perante o Senhor. E eu vou te dizer que qualquer que comete a injustiça é do maligno, entendeu? Você não é de Deus, você é do maligno. Se você pratica tal coisa, e depois de você fazer isso, que você faz em casa, grita, xinga, né? Os vizinhos é que conhecem a sua vida, sabe? Os vizinhos estão aí, do lado da sua casa, eles sabem tudo. Eles até dizem: crente igual aquele ali,
Aquilo não é crente, aquele é o bicho, é o Satã, é o bicho mau mesmo, sabe? Que tá ali encarnado. Olha que dá surra na mãe, no pai, não dá, rouba o dinheiro dele, não dá comida, enfia a colher com a comida, se der a comida, dá a comida de mau jeito, enfiando a colher dentro da goela, machucando a boca deles, né? Fazendo eles chorarem, né? Bate neles, joga no chão. E depois disso, quando chega tardinha, você vai tomar banho, aí você, né? Se arruma, né? Vai tomar banho e vai lá, né? Vai lá para a igreja com a Bíblia na mão, com aquele sorriso, né? De santa, né? De mulher boazinha, de homem bonzinho, de servo de Deus bonzinho, né? E o pastor, o líder lá, né? Dirigindo a igreja, os irmãos da igreja, não sabem nada que você está fazendo dentro de casa. Mas se os irmãos quiserem saber, vai lá na sua casa, pega você desprevenido que eles vão ver. E não vai dizer que não tem vaso dentro da casa de Deus, não tem o Espírito do Senhor que revela. Então aquele que está sendo revelado, vai lá na casa dessa pessoa para ver os maus tratos que ela está recebendo. E não só isso. Os vizinhos é que podem dizer. Inclusive, lá teve uma família que maltratava tanto seu pai e sua mãe idoso, sabe? Porque eles não davam banho, não davam comida, e ela se urinava, e eles não queriam trocar, e eles maltratava, machucava, tanto moralmente como fisicamente, batia, sabe? Espraguejava, falava coisas, injúrias terríveis, e eles estão pensando que não tem ninguém vendo. Gente, olha, você nunca vai estar no lugar fazendo algo errado que você possa dizer ninguém me viu. Não, isso não existe. Sempre vai haver aquele que vê, porque Deus coloca os seus sentinelas para observar. E muitas vezes é isso que acontece, que houve um caso desse, que havia um obreiro na igreja que maltratava os seus pais. Maltratava os seus pais, batia neles. Os pais, porque eram idosos, tinham a pele, o capilar deles era muito frágil, então qualquer pancada ficavam com hematomas. Então, acabou que os próprios vizinhos foram na igreja e denunciaram ao pastor os maus tratos que esse homem, que era diácono, que era obreiro da igreja, e ninguém dizia quando ele chegava na igreja que ele fez esse maus trato, né? Que ele estava fazendo tal coisa, né? Se os vizinhos não denunciassem, então ele nunca jamais saberia. Então, meus amados, hoje vamos abrir os olhos, nós que estamos dentro de uma comunidade, moramos numa avenida, moramos numa rua, moramos numa aldeia, moramos numa comunidade pequena, onde você conhece todos os seus vizinhos. Você tem que estar de olho nos seus vizinhos, você tem que estar olhando, cuidando um dos outros. Se você vê que há coisas estranhas, aí você tem que fazer alguma coisa para que essa maldade venha a ter fim. E Deus precisa de você para que você possa ser justo na presença de Deus, porque aquele que comete a injustiça é do maligno, tá? João mesmo falou que aquele que comete a injustiça, ele é do maligno. Então, você sabe que aquela pessoa que faz tal coisa, ela é filho do diabo, ela não é filha de Deus. Ela pode estar indo na igreja, ela pode tomar santa ceia, ela pode fazer um monte de coisas como um crente faz, só porque ela acredita que Yeshua é o filho de Deus. Isso não vai dizer, não quer dizer nada, entendeu? Não quer dizer nada. Isso quer dizer que aquela pessoa, ela acredita em Deus sim, mas ela ainda não recebeu o espírito de adoção que clama, Abba Pai. Ela ainda não nasceu de novo, ela ainda não teve um novo nascimento. Ela vive numa vida desesperadoramente cruel e cheia de maldade, de maldição. E se ela morrer desse jeito de repente, ela nunca mais vai contemplar a salvação. Então, enquanto nós estamos vivos, nós temos que passar isso uns para os outros, passar conselhos, sabe, que ajuda, né, uns aos outros a se libertar, abrir os olhos. Você também pode falar para essas pessoas: olha, você abre os olhos, porque isso que você está fazendo é maldade, Deus vai cobrar de você se você não se arrepender. Você não vai maltratar mais seus pais, porque senão eu vou chamar a polícia. Ou então você não fala nada, você vai lá e chama.
Você vai lá e chama e denuncia os maus tratos. Porque isso não pode continuar, um idoso sendo maltratado desse jeito. Uma mãe que cuidou de um filho desde quando nasceu, que foi a maior alegria da vida dela quando ela recebeu o exame dizendo estou grávida. Como ela ficou maravilhosamente feliz pela tua chegada, pela chegada desse filho. E agora esse filho se tornou um monstro que pratica os maus tratos dentro de casa. Então, é cruel, mas o pecado, o mundo que nós vivemos, o mundo jaz no maligno. Então, o pecado, né? Esse sistema, né? de mundo em que o próprio Pai diz mesmo, né? Que aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem a ver comigo. Então, eu quero dizer que é muito comum, sabe, aqueles que servem a Satã e que estão a serviço dele e que praticam maldades, injustiças, não só, sabe, não só injustiça contra pessoas, contra crianças, sabe, contra pessoas que têm um problema, que são especiais, né, são maltratadas também, mas maltratam animais, tá? Existem pessoas que deixam o animal na laje da casa, porque eu já vi muitas denúncias, sabe? Passa dias sem ir lá em cima, ver o cãozinho como está passando, sem comida, sem água, debaixo do sol quente. Tem pessoas que pegam os animaizinhos e atiram de cima de algum lugar para longe e maltrata e fere esses animaizinhos, deixando esses animaizinhos até paralíticos. Tem pessoas que atiram os animais, os gatos, os cachorrinhos, né, para longe, como se eles fossem flechas, né, do seu arco. E muitas vezes essas pessoas são justamente aquelas que se dizem que gosta de Deus, que ama a Deus e que se considera até bom, sabe, diante do Senhor, mas ele, pelo contrário, ele pratica coisas terríveis e cruéis de tortura contra os seres que Deus criou. Então, tudo isso, o Senhor não vai ficar sentado muito tempo, não. O Senhor vai se levantar e vai julgar a causa dessas pessoas que estão sofrendo, né? O Senhor vai julgar, né? Vai levantar e vai corrigir essas pessoas que estão praticando a violência, a maldade dentro da sua própria casa com seus entes queridos. Então, pense nisso, pense que Deus, ele vai cobrar de nós tudo que nós fazemos, se é bem ou se é mal, tudo vai ser cobrado, tá? E nós sabemos que o juízo de Deus, ele pode vir imediatamente. Tem pessoas que dizem, não, isso vai ser no último dia, Deus vai julgar todos os homens maus e bons. Não, não é só no último dia, não. O Senhor, se você é até membro de uma igreja, se você é membro de uma família, Deus pode vir nesta hora e fazer juízo com você. Havia uma mulher chamada Ananias e o seu esposo, um homem chamado Ananias e sua esposa era Safira. Eles mentiram contra o Espírito Santo. Eles se levantaram lá e combinaram entre eles para ver mentira. Então, ali está, nesse momento, né, o Senhor foi e cobrou com a própria vida deles o mal que eles fizeram. Então, eu quero que vocês pensem nisso, tá? Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua esteja com vocês, tá? E todo que aqueles que amam e guardam a palavra do Senhor e aqueles que amam a vinda do Senhor e que procuram cada dia se santificar. Amém. Shalom.